Paz do Senhor, irmãos. Sejam muito bem-vindos para mais uma pré-aula de número 4. Assunto de hoje que nós vamos estudar juntos, Perseverando na Fé, a revista da CPAD que nós estamos estudando nesse trimestre, quarto trimestre. Ela vai tratar nesta lição da parábola do juiz iníquo, uma parábola muito interessante que se encontra em Lucas capítulo 18. Então, seguindo o nosso ritmo de pré-aula, lembrando, a nossa pré-aula é voltada para professores de EBD, então eu não leio a revista toda, a gente tenta traçar um panorama só para facilitar um pouco na abordagem em sala de aula. Então, vamos começar hoje mostrando um pouco sobre essa estrutura da lição, de como é que ela está na revista, e depois a gente vai enxergar um pouquinho da parábola em si. Enfim, como sempre, a gente tenta ser bem simples, bem direto. O que a gente pode contribuir de alguma forma é isso, e a gente é grato ao Senhor por isso. Desde já te agradeço pela paciência, por estar aqui com a gente. Enfim, bora para frente. A lição de hoje vai falar sobre a parábola do juiz iníquo, como eu falei anteriormente. Então, no ponto 1 da lição vai ser a interpretação da parábola, onde o comentarista ele vai trabalhar algumas características principais do texto. Uma das principais características, inclusive, é ser uma parábola de contrastes. Vai mostrar sobre a questão do juiz, que é um personagem que chama a atenção nessa parábola, porque Jesus, nessa parábola, ele mostra um juiz, mas não é um juiz justo. É um juiz que é iníquo. Isso é muito curioso, chama a atenção na parábola. Vai tratar da questão da viúva. No ponto 1 ele está abordando isso mais no sentido de contexto da época, mostrando como é que era no contexto que Jesus estava falando para aquele destinatário original, como é que funcionava a questão do juiz, enfim, algumas características em relação a isso. Em relação à viúva também, vai falar um pouco sobre a causa que estava sendo levada pela viúva. Esse é o ponto 1. No ponto 2, vai falar sobre a bondade de um Deus justo, que é justamente esse elemento de contraste. O comentarista ele pegou isso muito bacana para mostrar assim, por que Jesus está apresentando um juiz iníquo na parábola, que é justamente através do contraste, vai conseguir ressaltar que o nosso Deus é um Deus bom e um Deus justo. Isso ele vai trabalhar essas características da bondade e justiça de Deus dentro do ponto 2 da lição. E no ponto 3, a perseverança da viúva é uma imagem para nós. Então ele vai falar um pouco sobre oração, perseverança e fé. Essa é a revista, é baseada nessa estrutura que vai ser ministrada às nossas aulas. Como a gente está fazendo nessas pré-aulas, eu quero primeiro mostrar qual é o objetivo da parábola. Porque assim, eu já falei outras vezes, mas eu vou repetir. Sempre que a gente pega uma parábola, a gente tem que tentar entender qual é o sentido principal dela. E nessa parábola específica, Jesus ele explica de antemão qual é o objetivo da parábola. Olha só, verso 1, Lucas 18, verso 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ponto. Qual é o objetivo da parábola? Falar sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O próprio texto já diz qual é o objetivo. Por que é importante ressaltar isso? Às vezes a gente tem aquela tendência de esmiuçar demais a parábola e acabar encontrando elementos que não fazem parte dela. É aquela história. Juiz. Quem é o juiz iníquo da parábola? A resposta correta é ninguém. É um juiz iníquo. Não existe uma relação direta. O objetivo da parábola não é falar sobre o juiz iníquo. O objetivo da parábola é falar sobre oração, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. É esse o foco, essa é a intenção comunicativa de Cristo. E é isso que a gente tem que se ater principalmente.
Ponto. Baseado nisso, eu quero trabalhar com vocês alguns entendimentos de oração a partir desse elemento, dessa figura, desse personagem, a viúva. Primeira coisa que me chama muita atenção nesse personagem apresentado por Cristo é a convicção da causa de oração. A viúva, ela tinha certeza que a sua causa era uma causa justa, era uma causa que harmonizava com a vontade de Deus, que era uma causa que harmonizava com os princípios divinos. Eu estou falando isso baseado no próprio texto, quando a viúva ela vai até o juiz e afirma para ele: julga a minha causa contra o meu adversário. E ela insistiu muito nesse pedido, ela insistia nesse pedido. Ela tinha certeza que se o juiz pegasse para analisar a causa dela, daria para ela o ganho da causa. Então, assim, a viúva ela tinha convicção da causa. E aqui, queridos irmãos, é uma coisa que a gente, na nossa vida de oração, eu penso que seria muito bom se a gente abraçasse mais essa questão de procurar identificar nas nossas orações aquelas orações que se harmonizam com a vontade do Senhor, se harmonizam com a revelação de Deus, se harmonizam com o desejo de Deus para a nossa vida. Às vezes eu tenho a impressão que quando a gente pede, a gente não está pedindo de forma calcada na Escritura aquilo que seja de fato para a vontade do Senhor se revelar na nossa vida. Eu acho que isso é um exemplo muito bom. Se eu tenho convicção plena de que a minha oração, a minha causa de oração, ela de alguma forma se harmoniza com a vontade do Senhor e se harmoniza com a vontade do reino, com o projeto, o propósito do reino de Deus, eu tenho muito mais certeza e convicção de apresentar as minhas causas para o Senhor. Segundo ponto que me chama a atenção em relação à figura da viúva é essa ousadia que ela tem em buscar a solução. O comentarista ele faz um adendo que é fantástico. Ele mostra isso no ponto 1 ainda, que não era comum à época uma viúva ir procurar o seu direito diretamente para um juiz. Normalmente ela, se tivesse condições, tivesse posses, ia atrás de um advogado ou ia procurar alguma forma de defensoria pública, mas ela não iria pessoalmente atrás ir atrás do juiz, não ia pessoalmente atrás do juiz. Isso é muito interessante. Se a gente for enxergar, existe um padrão na Escritura de várias pessoas que obtiveram coisas e dádivas maravilhosas do Senhor e que se caracterizaram com essa profunda ousadia de fazer aquilo que era de alguma forma imprópria. Eu me lembro de vários exemplos, eu não vou citar todos os exemplos que mostram essa característica, mas assim, rapidamente, eu posso citar a mulher do fluxo de sangue, que seria totalmente inapropriado para ela tocar no santo homem de Deus, estando na condição de enfermidade que ela estava, mas isso não foi de forma alguma suficiente para afastá-la do desejo, da convicção e da certeza de que se tão somente ela tocasse nas vestes do Senhor, ela seria curada, e ela tem esse ato de ousadia. Tem aquele outro caso que está lá em Marcos, capítulo 2, do paralítico que é levado pelos seus amigos à presença do Senhor e a casa está lotada, não havendo mais espaço para ele entrar na casa. Os amigos dele destelham a casa e o descem pelo telhado. É um ato maravilhoso de ousadia de fé. E tantos outros. Enfim, talvez sirva como um ponto importante para a gente se lembrar daquela orientação que está no livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, que diz que a gente deve
portanto, entrar com ousadia no Santo dos Santos, pelo vivo e novo caminho, isto é, pelo véu, pela sua carne que se rasgou. Então a gente tem que ter essa ousadia de entrar na presença de Deus. Esse elemento da viúva, de alguma forma, mostra isso. Existe outra coisa que é fantástico, que reforça essa ideia dessa ousadia, e aí amarrando com a ideia de contraste, é que a gente vai pegar no texto uma pessoa que ela é totalmente desamparada, uma viúva, sem recursos, sem condição, e no mesmo texto eu tenho um juiz, alguém em posição de autoridade, mas que não era uma boa pessoa necessariamente, ele não temia Deus e não respeitava os homens. Então tu percebe aqui o contraste, o abismo entre eles, e isso forçando essa ousadia de fé. Isso aqui é tremendo. Então assim, a gente pode buscar essa ideia, esse princípio de ousadia de fé na busca por aquilo que nos é necessário, naquilo que é nossas causas, aquilo que a gente precisa mais em Deus. Um outro ponto que é importante da gente ressaltar é a ideia de necessidade da viúva. A viúva ela não tinha a quem recorrer. A viúva ela não tinha mais ninguém a quem recorrer, historicamente, contextualmente, lembrando-se que não é um fato histórico, é uma parábola, mas a parábola traz uma ideia, a ideia é baseada no contexto da época, do local, e no contexto local, na época, a ideia de viúva é uma ideia de alguém que está passando por necessidade, alguém que não tem mais quem ir por ela, e muitas vezes numa posição de alta vulnerabilidade. É muito interessante como o Senhor ele sempre vai nos colocar no momento da oração com o reconhecimento da nossa vulnerabilidade, com o entendimento da nossa necessidade, da nossa total e absoluta carência dele. Nós vamos a Deus humildemente, rasgando as vestes, porque só Ele pode ser por nós. A gente não tem nenhum outro, a gente não tem mais ninguém a quem recorrer. É o Senhor. Se o Senhor não for por nós, não temos esperança. Então, a ideia que vem por trás do personagem viúva é uma coisa que também é bem interessante. E, curiosamente, em Lucas 18, Jesus ele vai apresentar outra parábola, logo em seguida a essa, ele apresenta uma outra parábola, também falando sobre oração, que é a parábola do fariseu e do publicano, que é uma parábola bem conhecida, que mostra o fariseu que chega no templo para adorar o Senhor, para orar ao Senhor, e faz uma oração se colocando como aquele que tem suficiência de alguma forma. Né? Ele ora, ele jejua, ele é um cara bacana e etc. E aí Jesus ele vai fazer o contraste com a figura de um pecador, de um publicano que não tem coragem de olhar para o céu, mas tão somente bate no peito e diz: Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Essa ideia de necessidade. Oração tem a ver com carência da gente, uma carência que só pode ser suprida em Deus e por Deus. Isso é fantástico. Isso é uma coisa que tem que estar muito forte no nosso coração sempre que a gente busca o Senhor em oração. Ok. Um outro elemento tem o juiz iníquo da parábola. A ideia aqui não é que, de alguma forma, longe disso, haja qualquer tipo de iniquidade ou falta em Deus. O que Jesus ele apresenta é muito direto. Ele conta a história de um juiz que era mau, que era iníquo, e que mesmo na sua iniquidade, mesmo na sua maldade, ele atende uma causa justa, pelos motivos errados, mas ele atende uma causa justa. Ele atende para não ser mais importunado por aquela viúva.
E imediatamente ele vai fazer com que a gente olhe para o ensinamento daquilo. Ele vai falar, olha, considere as palavras do juiz iníquo. Considera. Para pensar no que o juiz iníquo está falando. Que ele vai atender, mesmo que seja só para não ser mais incomodado pela viúva. Considera isso. Observa isso. E a partir disso, a partir dessa comparação baseada em contraste, ele fala, ok, se um juiz que é iníquo, ele vai atender, nem que seja somente pela questão de se livrar da viúva, que dirá Deus? Um Deus que é bom, um Deus que é justo, um Deus que é por nós, um Deus que tem provado seu amor por nós, um Deus que cuida da gente em tudo. Como assim ele não vai atender aquilo que a gente estiver buscando dele com perseverança, com esses elementos que a viúva nos ensina? Ele vai atender, ele vai atender. Então assim, é muito bacana isso. E principalmente, e aqui ele vai apresentar no verso 8 um outro contraste que é genial. Me permita ler para vocês o verso 7 e o verso 8. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, a quem a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aqui vai ter um outro contraste entre parecer demorado, mas na verdade ser depressa. Então, nota, por que eu devo permanecer em oração? Por que eu devo perseverar em oração? Por que eu devo continuar orando, insistir em orar? Existe uma certeza da ação de Deus. Agora, Deus é soberano. Ele vai fazer do jeito que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, quando Ele quiser e se Ele quiser. O ponto principal, isso é uma coisa que eu tenho conversado com alguns irmãos, a gente sempre tem resposta de Deus. O detalhe é que ter resposta de Deus não significa necessariamente que nós vamos ter o sim de Deus. Significa dizer que o Senhor Deus vai nos responder. E Ele sendo o Senhor, Ele pode nos dizer sim, Ele pode nos dizer não, Ele pode nos dizer talvez, Ele pode nos dizer espera mais um pouquinho que eu vou ver o teu caso. Então assim, o que cabe a gente? Cabe a gente insistir em oração. Se eu for imaginar, baseado naquela questão relacional entre a gente e um Deus que é Pai na nossa vida, eu me pergunto se muitas vezes a gente não deve estar buscando Deus em oração, até como uma forma de mostrar para Deus e para a gente mesmo que aquilo de fato é importante para a gente. No nosso relacionamento com os nossos pais, com os nossos filhos, muitas vezes assim, a gente demonstra o quanto a gente quer, o quanto aquilo é importante para a gente, através de uma insistência respeitosa, uma insistência na medida certa, com as palavras certas, sem aquela bobagem tremenda de teologia da prosperidade, confissão positiva, que isso é uma bobagem tremenda. A gente não tem como colocar Deus na parede, não tem como exigir nada de Deus, não tem como pressionar Deus de nenhuma forma, porque, repito, nós entramos na relação como a viúva, como aquela que carece de Deus. Mas, queridos, a gente também pode apresentar para Deus as nossas necessidades, como necessidades urgentes. E a gente precisa insistir se isso realmente for relevante para a gente.
eu acho que tem um pensamento muito forte. Deus, ele de pronto recebe as nossas orações, ele de pronto vai responder as nossas orações. Agora existe um tempo de maturidade na resposta de oração. Esse contraste parece-nos demorado, mas em Deus não é demorado, é depressa, é uma coisa que é fantástica para a nossa caminhada de fé. O último ponto que eu quero conversar com vocês é justamente sobre a finalização da parábola, quando Jesus ele nos insta a ter fé, perguntando, né? Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E aí a ideia é o seguinte: por que eu preciso ter fé para que eu consiga aplicar essa parábola na minha vida? O modo que eu tenho mais simples de explicar isso é porque a fé, ela vai ser inclusive a capacidade que eu tenho de permanecer fiel e firme a Deus, mesmo quando essa resposta de Deus me parecer demorada. Existe essa possibilidade de me parecer demorada. Por que eu preciso orar e nunca esmorecer? Porque pode me parecer demorado. Aos meus olhos limitados, humanos, ele pode me parecer demorado, pode me parecer muito tempo. E como é que eu vou conseguir continuar buscando a Deus em oração em causas que me parecem demoradas? Quando eu tenho fé em Deus, quando eu confio na pessoa do Senhor, quando eu confio na pessoa de Deus, quando eu confio e tenho plena convicção de o que é que Deus quer na minha vida e qual o propósito de Deus na minha vida. Eu conheço uma irmã que já dorme no Senhor, conheci uma irmã que já dorme no Senhor, que passou 40 anos orando pela conversão de um dos seus filhos. 40 anos é um bocado de tempo. Mas quando ela foi recolhida pelo Senhor, ela pôde ver todos os seus filhos na casa do Senhor. Orar e perseverar em oração. Eu tenho certeza que essa irmã, naqueles momentos que a sua fé ia esmorecendo, ela devia se agarrar naquilo que Deus já havia lhe prometido, naquilo que é vontade de Deus. Por mais que a gente não tenha recebido uma promessa direta de Deus acerca da salvação de toda a nossa família, eu creio, por acreditar que família é um projeto de Deus, eu creio plenamente que harmoniza com a vontade do Senhor e com a vontade da expansão do reino de Deus, que as nossas famílias todas sejam alcançadas pelo Evangelho. Então eu não posso me esmorecer em pedir pela salvação dos meus, porque eu sei que isso vai acontecer no tempo de Deus, na vontade de Deus. Então, queridos, a gente precisa ter essa capacidade de permanecer crendo, permanecer firmes, permanecer fiéis a Deus e confiando no Senhor, mesmo quando nos aparenta estar demorado. O ensinamento de Jesus só parece que está demorado, mas na verdade o Senhor já atendeu depressa esse pedido. Muito obrigado pela atenção. Vamos ficar por aqui. Se você quiser se inscrever no canal, se inscreva. Se você gostar, dê like. Se você quiser receber as notificações, é só clicar no sininho que dá certo. Muito obrigado. Até a próxima pré-aula. Valeu!